Olá, sejam bem-vindos ao podcast da CLEP, podcast onde de uma forma simples, descomplicada e descontraída falamos sobre casamentos. Este é o episódio número 8 da temporada número 1. E hoje vamos falar de convites, de um bocadinho mais do que isso, mas vamos aqui falar sobre o que é isto da primeira à última impressão. A verdade é que os convites são o primeiro contacto que muitas vezes os convidados têm sobre o evento, sobre o vosso casamento e, portanto, nada melhor para nos falar sobre esse tema do que o Pedro, da Diferente. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada, Pedro, por aceitar o nosso convite. A nossa história é engraçada, não é? Não é muito longa, ou melhor, não é muito antiga, mas eu acho que foi aqui logo um respeito muito mútuo pelo trabalho de cada um de nós. Sim. Nós conhecemos-nos através de um casal que é vosso familiar, do Pedro e da Cristina, certo. E no qual eu fiz uma coordenação, e depois disso já vieram outros trabalhos juntos, não é? Por recomendação mútua. É verdade. Não é? Verdade. Bem, antes de mais, deixa-me agradecer-te por teres-nos convidado. Infelizmente a Cristina hoje, por motivos pessoais, não pode estar presente. Mas em nome de toda a equipa da Diferente, muito obrigado. É para nós um orgulho estar aqui no teu podcast. Nós quando conhecemos eu estava do outro lado. É verdade, sim. Que é ótimo. Normalmente quando me convidam para casamentos, sempre para trabalhar. Estou sempre a trabalhar. Conhecemos do outro lado e desde então já, por respeito mútuo e por reconhecimento, acho mútuo, pelo menos da nossa parte, certamente, já um beijinho para a Alexandra e para o Paulo, se nos estiverem a ouvir, não é? Para a Alexandra e para o Paulo, foi um casamento muito maravilhoso, maravilhoso, é verdade. Foi tudo muito bem. Olha, Pedro, vamos aqui então começar já pelo tema que eu lancei para esta conversa, que é efetivamente esta de que o convite físico, e não só físico, não é? Porque há muita gente que cada vez mais opta por não ter um convite físico, mas já lá vamos, é efetivamente o primeiro contacto que as pessoas têm com o evento que vai acontecer. Perceber se é um evento extremamente protocolar, se é um evento descontraído, qual é a imagem, qual é o mood, portanto, há aqui muita informação que passa através de um convite. Verdade. Concordo em absoluto. Eu acredito que realmente o convite é a primeira imagem que os noivos passam aos convidados de como vai ser o dia da festa. Que tanto trabalho têm a preparar para lhes fornecer um dia diferente com a família e com os amigos todos. O convite passa essa imagem e também dá a indicação de que tipo de festa é que vai ser, o tal mood que tu falas. Exatamente. Se vai ser um casamento mais descontraído, se vai ser um casamento mais formal, se vai ser um casamento com um ar mais rústico, menos rústico, mais moderno. E é isso que nós às vezes também, quando recebemos os clientes, os noivos, a primeira pergunta que fazemos, mesmo quando trazem um tema associado, mais do que o tema, importa-nos saber, conhecer os noivos, perceber o estilo deles, perceber o tipo de festa que querem dar, que querem ter no dia deles, e daí sim fazemos um convite à imagem deles. Claro. Esse vosso trabalho de briefing e de perceber quem tem do outro lado vem muito também da vossa experiência e da vossa profissão antes de terem aqui o projeto Diferente, não é? Porque tanto o Pedro como a Cristina eram arquitetos. Podemos dizer, continuam a ser, não é? Porque eu acho que é uma coisa que é sempre, não é? Sim. Eu nunca gostei que me tratassem por arquiteto, sempre disse, por favor, tratem-me por Pedro. Mas sim, vem muito daí também, porque como arquitetos a Diferente nasceu assim. A Diferente nasceu quando a Teresa, que era a ex-sócia da Cristina, a minha mulher, formou a empresa, associou-se a Cristina, éramos todos, eram já arquitetas também, formámos-nos todas na FAUP, com o objetivo de tentar ultrapassar um bocadinho a crise imobiliária que estava a haver, criou-se... Estamos a falar que é 2008, não é? Sim, 2008. Claro que como arquitetos, o papel de um arquiteto é ouvir o cliente, perceber as necessidades, perceber o que é que eles pretendem para fazer a arquitetura dedicada a eles à medida. Isto transpõe-se completamente para os convites. Exatamente. Neste aspecto é mesmo só transpor de área. Quantas vezes recebemos noivos com uma ideia e depois, quando chegam ao ateliê ou via Zoom, quando estamos a reunir com eles porque vêm de longe, estão fora do país ou são longe do Porto, ao falar com eles acabamos num convite completamente diferente
e eles de repente que tinham uma ideia, sentimos na cara deles que estão muito mais felizes porque dá-se aquele momento, o momento haha. Porque é esta capacidade e esta sensibilidade de perceber e de ouvir e de pôr em papel aquilo que as pessoas se calhar nem sabiam que queriam, não é? E também, muitas vezes, também chega-se a soluções muito personalizadas e muito exclusivas, porque o convite não é só papel, não é? Pode-se fazer muitas coisas sobre papel, muitos acabamentos específicos. Nós, na Diferente, tentamos fazer isso sempre que nos pedem e temos isso à disposição, fazer letterpress, foil dourado, relevos personalizados, trabalhar com fine papers, sempre. E os noivos muitas vezes nem sabem aquilo que podem ter, porque ficam sempre com aquela imagenzinha, é só um bocadinho de papel, mas não é só um bocadinho de papel, é a imagem do vosso casamento que vai chegar às mãos dos vossos convidados. E essa primeira impressão de que estávamos a falar há bocadinho pode ser transmitida de uma série de formas, e deste aqui já alguns exemplos, que é a qualidade do papel, por exemplo, é um fator determinante para o resultado final daquilo que é o convite, mas se nós falarmos, por exemplo, do tipo de letra, se falarmos dos acabamentos, portanto há aqui uma série de coisas que nós conseguimos, o próprio texto, não é? A forma do texto, como está escrito o convite e estruturado, transmite-nos aqui uma série de coisas, que é tal comunicação sem nós termos que falar muito. Sim, tocaste aí muitos pontos. Por exemplo, em termos de papéis, nós realmente só trabalhamos com fine papers, ponto. Nós não temos envelopes, por exemplo, em stock. Os noivos podem escolher o papel que querem e a partir daí, e dentro de um determinado formato que nós temos, nós vamos produzir os envelopes deles e vamos poder personalizá-los como eles quiserem, ou com relevo, ou com foil, ou de outras formas. E, portanto, olha, se calhar vou-te pedir aqui para tentarmos decifrar um bocadinho o que é que são essas coisas, está bem? Porque isto quem ainda não casou e está aqui a ouvir-nos e está à espera de dicas da nossa parte, nós às vezes dizemos assim umas palavras mais difíceis, que entre nós é super, não é? Mas acho que se calhar vamos desmistificar aqui um bocadinho. Conta-nos exatamente o que é que significam essas expressões que acabaste de utilizar. Ok, portanto... Trouxeste alguns exemplos, se achares que é conveniente mostrarmos, também podemos ir por aí. Sim, mas posso explicar? Queres ir ao ecrã? Eventualmente, com alguma imagem, talvez seja mais fácil. Mais fácil. Ok, aqui não sei se tens... Não tens. Não, este é um convite em que aqui a força deste convite é mais a imagem, mas podemos passar à frente. É um convite super elegante, super simples, muito... Aqui temos um lacre, não é? Aqui temos este é um exemplo de um convite, podemos deixar ficar aqui, eu aqui consigo explicar. Muita coisa. Este convite é quase a diferente, ok? Porquê? Porque pode ser feito simplesmente o convite em envelope, mas aqui temos quase todas as, não direi todas, mas temos muitas das técnicas que nós podemos fazer exclusivas para o cliente. Quando eu falo em foil dourado, refiro-me a este acabamento dourado que está neste monograma e nestes nomes. Isto foi um convite, por coincidência, para 2 arquitetos. Ok? Foi um convite feito de raiz para eles, não havia nada, nenhuma base, porque seguimos, foi através de falarmos com eles, chegámos a esta imagem, criam um convite com ar moderno, mas ao mesmo tempo formal. Ok? E está muito bem conseguido. Demos aqui um toque de clássico pelo tipo de fonte nos nomes um bocadinho mais manuscrita. Estas fontes neste convite estão com o tal acabamento feito por termoestampagem, que é feito em gráfico. Olha, só para quem está a ouvir-nos só, portanto, este acabamento dourado, portanto, não é uma... Como é que nós vamos explicar isto a quem não está a ver? É tipo... Eu explico. Este convite é feito da seguinte maneira. Este convite é feito um cunho metálico, ok? Que em gráfica, este cunho metálico que tem as formas dos nomes dos noivos, neste caso em particular, é aquecido e é prensado contra o papel do convite e no meio tem uma folha dourada. E o calor faz o decalque no papel. Portanto, não é assim uma simples impressão? Não. Está bem? Portanto, o efeito aqui é efetivamente diferente. É uma cor muito mais viva, muito mais intensa. Real. Exatamente, é um dourado real. Eu acho que é essa a expressão, exatamente. Tem aqui outro acabamento à volta do convite, todo o convite tem um relevo periférico, portanto ele é cravado por um cunho enorme para dentro e faz aqui uma moldura periférica no convite que ao tato é muito... Dá ali algum volume, alguma textura, podemos dizer isso, não é? Sim. Temos aqui o envelope, neste caso, ele é fechado com um ímã para facilitar a abertura. E para não estragar o lacre. E para não estragar o lacre.
O lacre está personalizado com as iniciais dos noivos. Neste caso, em particular, por baixo do lacre, temos uma etiqueta que teve o nome de cada convidado, portanto foi super personalizado, não é? E o envelope do lado de fora tem os nomes dos noivos em alto relevo. Não é? O nome disto tudo é feito um cunho que é marcado no envelope e faz alto relevo. E, portanto, este é aquele tipo de convite que nos dá muito gozo fazer. Que, falando abertamente, quer dizer, receber uma mensagem do WhatsApp para ir casar e receber este convite, receber uma mensagem do WhatsApp para ir a este casamento e receber em mãos este convite para ir a este casamento. Claro, estamos aqui a falar de tons muito sóbrios toda esta também. dedicação destes noivos a fazer isto para os convidados. Claro, e quem recebe, eu acho que sente a diferença. E a verdade é que, e isso que tu dizias, de receber uma coisa ou receber outra, mais uma vez vai-nos dar aqui informações sobre o tipo de evento em que nós vamos. Portanto, eu não estive neste casamento, mas quero acreditar efetivamente que foi um casamento bastante clássico, com noivos muito sóbrios, uma coisa extremamente elegante. É engraçado que estás a dizer isso, porque estás a dizer isso só pelo que estás a ver. No verso do convite tinha as moradas e tinha inclusive a dress code. Pronto, ok. Houve este cuidado dos noivos de indicar um dress code aos convidados, faz-se isso muitas vezes. É um convite, há bocadinho estávamos a falar e íamos introduzir um bocadinho a forma de comunicar, de convidar, na primeira pessoa, ou seja, uma coisa mais informal, temos o prazer de convidar, ou na terceira pessoa, tenho o prazer de convidar. Porque ainda se usa muito isso de serem os pais muitas vezes a convidar também, não é? E depois, entre a primeira e a terceira pessoa, temos, se são os pais a convidar para o casamento dos filhos, e neste caso, dizemos o nome dos pais e das mães que convidam para o casamento dos filhos, é este o caso deste modelo que estamos a ver, em que os pais convidam para o casamento dos seus filhos e depois vem o nome dos noivos, ou então simplesmente o nome dos noivos e juntamente com os seus pais convidam. Isto às vezes, até por situações de pais que já não estão presentes e para não haver aquele incómodo de colocar o nome de alguém que já não está connosco, convidar juntamente com os pais é uma solução perfeitamente possível. Eu se recebesse este convite, jamais imaginaria que ia ser na praia, não é? Porque... Obviamente. Não é? Temos outros para isso. Exatamente. Então, olha, vamos falar um bocadinho, se calhar, sobre isso. Aqui vimos um exemplo de um convite muito sóbrio e muito elegante. Se nós quisermos, então, e imagina noivos que chegam ao pé de ti, que dizem, olha, eu quero uma coisa super descontraída, vai ser, assim, um final de tarde, com sunset, o que é que tu podes sugerir? Olha, eu, acima de tudo, o que eu sugiro sempre aos noivos, e mais uma vez, vamos buscar um bocadinho a nossa imagem da diferente, nós tentamos sempre não fazer coisas lineares, ok? O convite pode ter um ar descontraído, já passou aqui um dos primeiros nesse sentido, um convite pode ter um ar descontraído e pode ter os tons de praia, uns tons beges, uns tons azuis clarinhos, ou seja, que dão a indicação que o convite vai ter um ar descontraído, como tu dizes, mais casual, com tons de praia, sem ter que ter as conchinhas. Sem ter que ter as conchinhas, não é? Porque nós não temos que ser ipsis verbis aquilo que... E já lá vamos, se calhar, aos temas, não é? Sim, não tem que ser... Eu acho que procura um bocadinho isto, e é essa a imagem que nós também tentamos sempre passar. Se querem um convite com princesas da Disney e assim, esse tipo de ilustrações, não somos empresa que faz esse tipo de convites. Por exemplo, este é dos convites que eu mais gosto. Quando me pedem um convite simples, isto para mim é um convite simples. Sim. Okay? Que não deixa de ter toda a elegância, mais uma vez. Super elegante, na minha opinião. Neste aqui, o foil, em vez de ser dourado, é em rosa gold. Que está super em voga também, não é? É. No entanto, este convite já tem para aí 3 ou 4 anos. Mas eu acho que se mantém, não é? Estava à frente no tempo, claramente. Aceitou esta nossa proposta. Este convite que estamos aqui a ver... já aqui com um bocadinho de folhagens, não é? Com um bocadinho mais de cor. Já é um convite, exatamente, em que vai ter uma componente no próprio dia de grandes folhagens, muitas folhagens, muitos verdes, muitos dourados, e portanto entramos aqui no espírito mais uma vez com foil dourado. Este convite também levou personalização. Este aqui certamente vamos ver muitíssimo mais descontraídos. Quando vemos este convite e vemos o tipo de papel que é usado, papel craft, fotos de... Divertidíssimas dos noivos. Não é? Já estamos a ver que tipo de casamento é que vamos levar. Isto é o tipo de informação que só um convite físico, melhor do que qualquer imagem virtual consegue passar, na minha opinião.
claramente um convite super giro. Depois podemos-lhe juntar uma série de elementos, não é? E já falamos aqui do lacre, depois podemos-lhe juntar, eventualmente, também umas folhagens, tecidos, não é? Podemos juntar isso tudo. Isso é uma das coisas que nem sempre os noivos sabem que conseguem, que podem ter. Uma das nossas preocupações ao fazer o convite, e passa também pelos nossos procedimentos, é: nós nunca fazemos um convite se nos disserem queremos este convite, pode produzir. Isso connosco não acontece. Não há cópias? Não há cópias. Nem há nada que sem a vossa intervenção? Nem há produção direta. O que eu quero dizer é, nós passamos sempre a fazer, seja um noivo que nos vem bater à porta e entra no nosso ateliê e vê o nosso showroom e vê tudo o que temos exposto ao vivo, seja um cliente que vem online e vê os nossos modelos todos na internet, no nosso site, o nosso procedimento passa sempre a fazer a proposta digital, validando a proposta digital, faz um protótipo, uma maquete física, que ou é vista no nosso ateliê ou vai por correio e vai para toda a Europa, portanto não há desculpas para dizerem não sabia como é que era o papel, e muitas vezes o convite muda nesse momento, porque ao receberem o convite dizem não gosto tanto, preferia um papel com menos brilho, com mais textura. Porque as opções são infinitas, não é? As opções são infinitas e, portanto, tem que se ver ao vivo. Portanto, proposta digital, maquete física e só depois é que avançamos para a produção da encomenda. Portanto, a probabilidade de errar é nula. Sim, a probabilidade de errar é reduzida, errar é humano, a probabilidade de errar pode acontecer, diria que será nula é a probabilidade de defraudar expectativas em relação aos noivos. Porque quando têm os convites já viram uma... Já contactaram com tudo. Claro. Já contactaram. O que pode acontecer é, se eventualmente, e aconteceu-nos, o ano passado aconteceu-nos isto uma vez, chegou uma encomenda à Inglaterra que, não sei, era uma encomenda de 100 e muitos convites, havia 30 que chegaram com um canto do envelope danificado por falta de cuidado da transportadora. Entraram em contacto connosco, os convites foram refeitos, foram reenviados, problema resolvido. E isso, lá está, é uma das vantagens, também digo eu, de sabermos com quem estamos a trabalhar, e acho que os noivos sentem um bocadinho essa confiança por saberem que nós existimos, não é? Não somos uma empresa virtual que ninguém sabe onde é que está no mundo. Nós temos uma porta aberta para atender e temos muito orgulho no que fazemos e não corremos. E quem conhece o espaço, quer dizer, não falta ali inspiração, não é? Porque há tanta... É verdade. Portanto, diferente fica em Espinho, para quem quiser visitar. Ainda assim, quem não puder ir lá fisicamente, há sempre a possibilidade de vocês tratarem tudo online. Sempre. Até porque hoje as distâncias nós conseguimos encurtar e eu acho que a pandemia nos veio ensinar aqui algumas coisas. Sim, reuniões via Zoom, efetivamente o Zoom... As maquetes vão por correio, as encomendas vão por correio. Temos feito também muitos convites, nós enviamos para Portugal e para a Europa, mas temos muitos noivos angolanos também, que depois recebem a encomenda em Portugal e levam para Angola. Muitos deles também vêm casar-se a Portugal e, portanto, também temos muito esse convite, e estou a dizer isto para ir entroncar um bocadinho naquilo que há bocado estávamos a falar de como convidar, porque claramente aqui eu acho que de dezenas de convites que já fiz para noivos angolanos, foram muitos raros os casos em que não são os pais que convidam para o casamento dos filhos. Isto é super giro ver as diferenças. Sabes que mesmo dentro de Portugal nós notamos, a nível de comida, a nível de planeamento do dia, há imensas diferenças, portanto a geografia realmente divide aqui as coisas de uma forma engraçada. E então quanto mais quando falamos de outros países, não é? É muito engraçado. No caso específico de noivos angolanos, e sem querer estereotipar de forma alguma, o padrão comum que realmente que eu já reconheço é esta questão de serem os pais a convidar. Quando começo a falar com noivas, algumas vêm à loja, porque estão em Portugal, ou via Zoom, eu faço questão logo de perguntar, são os pais que convidam? E elas chegam logo assim, claro, afinal ele sabe. Claro. Outra questão também também um bocadinho diferente lá, é que eles têm, por exemplo, a cerimónia civil, depois a religiosa e depois a recepção. E, portanto, alguns convites falam das três situações, cada vez menos, porque a cerimónia civil também muitas vezes é dias antes. São diferenças engraçadas. Que vocês vão notando, não é? Mas olha, e voltando aqui aos noivos que querem uma coisa mais descontraída, existem opções para quem não quer o típico papel com envelope? Vocês têm essas alternativas? Ou seja, outro tipo de peças, acrílicos também está... Sim. Se bem que não será para um casal descontraído a partir do acrílico, mas... Pode ser. Depende do que lá pusermos em cima. Exatamente.
O convite pode ser acrílico e pode ter informação descontraída, um letrinho descontraído, um envelope mais simples, e quando eu digo mais simples digo menos retilíneo, com um bocadinho de tecido à volta. Portanto, sim, é possível fazer noutros materiais e, claro está, a complementar o convite físico, também é possível fazer o save the date digital, porque muitos noivos, por exemplo, que são de fora, querem avisar com muita antecedência aos convidados, por causa das marcações de férias e tudo mais, para eles terem tempo de se organizarem e não falharem ao grande dia. Portanto, save the date digital também fazemos, e físico também, se for o caso. O convite digital, como complemento ao convite físico, também fazemos muitas vezes para as pessoas que estão longe dos noivos e eles querem informar, mas não querem correr o risco de enviar o convite por correio e ele poder não chegar lá. E, portanto, eu acho que tudo misturado, seguindo sempre uma linha gráfica coerente ao longo de todo o processo. Tem que ser, não é? Para nós, sim. E nós ainda estamos a falar só de convites, mas daqui a um bocadinho vou-te perguntar sobre o resto, não é? Porque isto não são só convites. Depois temos aqui toda a continuidade do que é que acontece efetivamente no dia do casamento. Mas ainda sobre convites, então, temos aqui uma série de elementos que nós podemos explorar, não sendo necessariamente só papel. Não. De todo, não é só papel. Portanto, sempre ouvindo aquilo que é o mood dos noivos, e se calhar aqui falávamos um bocadinho dos temas, porque não tem que ser o tema, não é? Nós podemos, como dizia há bocado, falar sobre o mar ou sobre a música e não pôr a conchinha ou não pôr notas musicais. Sem dúvida. Eu há uns tempos tive uns noivos que ele era músico, e portanto houve o cuidado, um músico reconhecido, e houve o cuidado de, até no monograma, trabalharmos o monograma com a forma do instrumento que ele tocava e tudo mais. Portanto, uma situação muito específica. Mas temos pessoas em que o tema é música simplesmente porque gostam de música. Ponto. Para nós, diferente, poderá ter, mas não tem forçosamente que ter símbolos musicais, o convite para ser de música. Às vezes basta um pormenor num envelope com um poema conhecido, de uma música conhecida ou que eles gostem, e está dado um mote para o casamento. Para o casamento, e o mote da música. Se calhar as mesas, entrando no resto do estacionário, se calhar depois as mesas, em vez de estarem na mesa A, B ou C, se calhar um vai ficar na mesa U2, não é? Outro vai ficar na mesa Zeca Afonso. Sim, temos aqui depois várias opções. Exatamente, não depende é? do gosto de cada um. Sim. E, portanto, olha, mas ainda sobre os convites, para ajudarmos quem nos está a ouvir. O que é imprescindível nós termos, portanto, temos várias formas de o fazer e com vários tipos de materiais, mas o que é imprescindível nós termos a nível de elementos no convite? Portanto, o nome dos noivos. Informação. Informação, sim. Ok. Informação, para mim, importante é nomes, data, hora, locais. Ponto. Este é, para mim, o princípio. E este é quase um padrão em todos os nossos convites. Os nossos convites normalmente têm impressão frente e verso, quando se trata de um convite de envelope. No verso estão as informações secundárias, a morada da igreja, a morada da quinta e tudo mais. Na frente estão estas informações principais. Porque quem vem ao meu casamento tem que saber, é a Cristina e o Pedro, 19 de Abril, às X horas, na igreja X, e a recepção vai ser acolá. Isto para mim é que é importante num convite, é a informação a reter. Depois há uma questão também que muitos noivos não pedem, e depois de chamarmos a atenção acabam por meter, que é o pedido de confirmação. Ok? Muitos querem pôr um pedido de confirmação 4, 5 meses antes do casamento. Ninguém vai dar. E eu digo sempre, as pessoas por receio de não poder ir, até vão-vos já dizer que não, ou vão-vos dizer que sim e depois vão desconfirmar, e portanto, falando no tema da confirmação, um mês e meio antes. Até porque a verdade é que se nós enviarmos, e eu defendo muito isso, que o save the date eu acho que faz todo sentido, e se nós queremos aqui ter um mix entre o digital e o físico, eu acho que nós podemos perfeitamente fazer um save the date, nem que seja com um ano antes, que marca ali não é? Daqui a um ano vamos estar a celebrar isto, não é? E mandamos um save the date digital, que pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo e-mail, pode ser por uma série de outras redes sociais, e depois, com 4 meses de antecedência, mais do que suficiente. Eu adoro fazer save dates, porque o que me atrai também nos save dates é, fazendo connosco, obviamente tudo, é que o save date, mesmo que seja... levanta a pontinha do véu. Lógico. Não é? Ele já tem que ter um bocadinho do que vai ser o convite. Claro. Eu, para fazer aquele save date, não é só o save the date de Cristina e Pedro. Eu estou sempre a dizer Cristina e Pedro. Porque é o exemplo, não é? É o meu nome da minha mulher e somos casados e muito felizes
e ainda bem. O Save the Date, para nós, eu para fazer o Save the Date não é só colocar os nomes, não é só colocar a data, eu já tenho que conhecer os nomes. É usarmos a mesma paleta de cores, não entrar é? logo no espírito do convite, O mesmo grafismo. perceber a linha gráfica, como é que vamos trabalhá-la, para haver uma uniformidade do Não é? início Que é ao para depois, exatamente, não é? Porque imagina o que é nós no Save the Date usarmos um tipo de letra e depois, ou uma fonte, e depois chegarmos ali ao convite e farmos uma coisa completamente diferente. Não quer dizer que não seja giro, mas um save the date com uma fotografia do casal no pôr do sol, ou seja, noutro contexto, e depois ter um convite todo formal, com os pais a convidar para o casamento. Faz sentido nenhum. Não faz sentido. Lá está, é tal incoerência que não pode existir. Mas, portanto, então, podemos ter o save the date e mandamos perfeitamente um ano antes e depois, a nível de timings, se nós mandarmos o convite com 4 meses de antecedência, super tranquilo. Sim, é assim, eu acho que no limite o convite deve estar na mão dos noivos 6, 7 meses antes, porque também demoram a ser. Claro, porque eles não entregam todos na mesma semana, não é? O convite demora a ser entregue. Claro. Isto é uma dica para os noivos. Cada vez que vão entregar um convite, vão ser convidados a entrar e a tomar um chazinho. Portanto, guardem tempo para isso. Guardem tempo para isso, demora a entregar convites e, portanto, ter algum tempo para terem a consciência de que precisam de tempo Para os para entregar entregar. todos aqueles convites. Claro. E depois, então, eu acho que é importante, e eu sou perfeitamente de acordo contigo nesse sentido, que é pedir uma data de confirmação. Ou melhor, ter uma data para as pessoas confirmarem a presença, não é? Para nós. Porque a certa altura os noivos têm que estar a ligar para a lista toda para perceber. Se bem que mesmo assim acontece, mesmo com a data lá escrita, há muitos convidados que se esquecem depois de confirmar. Têm as suas vidas, é normal. E então também faz parte desse trabalho dos noivos, ou do wedding planners, fazer essa confirmação de presenças ou não. Certo. Olha, para além desses elementos que são obrigatórios, nós depois podemos acrescentar outros. Sim. Nomeadamente aquilo que já falavas noutros convites, o dress code pode ser aqui um elemento, mediante o tipo de casamento, que faça sentido incluir ou não. Sim, sim. Não é um elemento que surja muito, pelo menos na nossa empresa, não aparece muitas vezes esse pedido, mas eu acho muito sinceramente que não aparece, porque o tipo de convite fala por si, ok? O tipo de convite demonstra se vai ser um convite mais formal, menos formal, com ar mais clássico, menos clássico, mas sim, colocamos algumas vezes o dress code masculino, neste caso. Sim, porque depois as senhoras acompanham sempre o masculino. Mais algum elemento que tenhas noivos que te peçam, para além destes básicos e desta possibilidade do dress code, assim, alguma coisa que tenha assim alguma curiosidade, algum noivo que tenha pedido para mais alguma coisa? As prendas, por exemplo. Sim, as prendas temos... As prendas, a coisa que mais nos pedem... É um cartãozinho à parte que vocês integram no convite, por exemplo? Não? Não. Podia ser. Olha aqui uma ideia. Os noivos, acima de tudo, não querem... Dizem-nos sempre, ou muitos deles dizem-nos, não queremos uma prenda que vá parar à gaveta. Sim, eu digo isto porque normalmente é o NIB que não é a informação de que... Isso também colocamos. Pois. Por acaso, eu ia falar das lembranças, mas antes disso, é uma questão que também é uma questão sensível, mas que acontece cada vez mais. E eu digo sensível porque nem toda a gente se sente confortável a fazê-lo. Sim. Que é colocar no convite o NIB para a prenda de casamento. Acontece. Os noivos chegam às vezes à diferente, chegam via Zoom, o que for, e colocam-nos esta questão. Eu vou-te dizer o que lhes digo sempre. Se eu fosse vosso convidado, eu adorava ter essa informação. Está resolvido o problema da prenda. E, portanto, Pedro, não levo nada a mal. Mas cada noivo é que sabe os o tipo de convidados que tem. O tipo de família, Sim. o tipo de amigos, Sim. E até que ponto é que isso vai ser bem aceito ou não. Sim, eu acho que depois também depende muito da comum. forma como nós colocamos o NIB, não é? Claro. Uma coisa é chegarmos lá e pormos o NIB, olha, Claro. PT50, não é? Sim, não, há frases Ou giríssimas. então, se pusermos uma frase, explicarmos que Há frases já vivemos giras. juntos, gostamos Há frases muito. giras. Eu uma vez fiz um que dizia, eu agora não me lembro do texto direito, mas ele dizia, já temos casa, carro, máquina de café, máquina de lavar a Mas louça. agora precisamos de... Queremos mesmo uma lua de mel espetacular, Sim. ajudem-nos, e Sim. fica lá o nível. E essa ideia é gira. E, portanto, agora já nem se faz tanto. Quer dizer, há alguns casos, quando há sítios onde se faz listas de casamentos, essa informação também pode ir no convite. Também não vai é? no convite às Para as vezes. pessoas saberem Sim. onde é que podem consultar essas listas, Sim. onde é que se podem dirigir Sim. para comprar as Sim, prendas. fazemos muito isso.
Peço desculpa. Também fazemos muitas vezes, porque os noivos autodidatas têm uma página ou têm alguma uma lista e colocam um QR Code no convite. Portanto, o QR Code pode ser aqui uma solução muito fácil de introduzir para informações adicionais, não é? E não ocupa ali muito espaço no convite, não mancha ali todo o trabalho que foi feito por vocês. Sim, e podes colocar no QR Code desde as moradas, desde a lista de lembranças, caso eles tenham, e outro tipo de informações. Noivos, inclusive, é que vêm de longe, ou que sabem que muitos convidados vêm de longe para o casamento, colocam locais onde os convidados podem ficar. Sim, claro. Quando estamos a falar de casamentos que têm ali alojamento incluído, ou que têm que ter alojamento. Olha, e por exemplo, e agora cada vez mais, nós temos casamentos que não duram um dia, que duram um fim de semana. Como é que vocês nos convites conseguem incorporar toda essa informação? Fazem convites à parte? Num só convite tem essa informação toda? Dentro do envelope vão vários convites? Depende. Se os noivos querem, a informação tem que ir. Ponto. Cabe-nos a nós arranjar a solução. Depende muito do tipo de convite. Há convites que nós não temos só o convite que é dentro do envelope. Posso? Podes, claro. Eu trouxe aqui um. Há convites que têm layers, não é? Este convite de início só marca, portanto, os nomes dos noivos e o local. Depois, a segunda página já fala onde é que vai ser a cerimónia, onde é que vai ser a recepção, onde é que vai ser a festa. Um convite deste género, muito facilmente, pode incorporar muitíssima informação. Onde ficar, como se divertirem. Eu já tive noivos que se casaram perto de São João e colocaram no convite venham 3 ou 4 dias antes que é para aproveitar o São João e conhecerem o São João do Porto. Portanto, depende muito do layout do convite, de que forma é que ele é apresentado, se é um convite layer, se é um desdobrável, se não é um desdobrável, quantos layers é que o convite tem para conseguirmos colocar essa informação. Às vezes há informação que nem é relevante, que nos pedem, agora não estou a lembrar assim de nada muito específico, mas às vezes há informação que eu digo, não vale a pena colocar. Não estamos aqui a falar de outra questão que é, por exemplo, questões alimentares. Sim. Eu isso normalmente peço sempre quando as pessoas telefonam a fazer a confirmação, assim, aproveitem esse telefonema e perguntam, então, e restrições alimentares temos? É isso. Eu não acho que seja uma questão, isto é uma opinião muito pessoal minha, posso ser muito criticado. Não acho que seja uma questão fundamental a constar num convite, ao contrário de todas as outras, até porque quem tem alguma restrição alimentar mais séria vai tomar informar, e vai informar. Mas já tive convites que tinham essa nota, caso tenha algum condicionamento. Sim, porque agora já não se usa tanto, mas antes fazia-se muito o cartãozinho chamado RSPV, não é? RSVP. Que isso vem do francês. Responde s'il vous plaît. Exatamente. E nesse cartãozinho muitas vezes é que se punha também essa informação das restrições mas fazemos algumas vezes. Mas ainda fazem? Fazemos para noivos. Eu acho que as vezes que fizemos o RSVP foi para noivos em que pelo menos um deles era inglês ou americano. Pois. Em Portugal não temos tanto essa tradição. Não. E depois há sempre um bocadinho de receio de, ok, eu entrego isto e depois a pessoa vai-me mandar, e se eu não receber? Quer dizer que não vem? Vou ter que ligar na mesma. Então já que vou ter que ligar, então depois pergunto. Sim, eu acho que ainda se usa mais para coisas extremamente protocolares, não é? Sim. Não necessariamente. Eu acho que eu opino muito quando estou a falar com os noivos. Mas olha, que bom que assim é, não é? Porque olha, eu acho que os noivos procuram efetivamente pessoas que os possam ajudar, porque se é só para fazer... Eu opino muito, mas sempre numa tentativa, eu e a Cristina, quando estamos a atender e a receber os noivos e a falar com eles, nós opinamos muito, não o nosso objetivo não é criar entraves, nem levar o nosso convite para a frente. É fazê-los pensar. É ter reações, porque isso permite-nos entender o que é que eles querem e o que é que eles não querem, e daí as propostas digitais são muito mais assertivas e o convite e o produto final é muito melhor. E portanto nós opinamos muito sobre, às vezes nestas situações,
Exatamente, para provocar essa reação. Essas reações, não é? Que eu acho que nos ajudam tantas vezes, não é? A perceber qual é o caminho que temos que seguir. Olha, mas temos falado então muito de convites, mas depois existe toda uma panóplia de outras coisas que são precisas para o dia, que é o chamado estacionário, não é? E que nós podemos ter desde missais para a cerimónia, podemos ter... Sim, as noivas, eu digo as noivas porque as noivas normalmente são, do casal, as pessoas mais preocupadas com o dia, cada vez mais estão mais preocupadas que tudo corra bem. Cada vez mais nós também defendemos que as noivas têm que delegar essa função e, portanto, não estou a dizer isto por estar aqui contigo. É importante ter uma equipa de protocolo, na minha opinião. Não é só para o dia, muito antes. Podes falar disso melhor que eu. Entrar em ação, eu vi isso no casamento de Alexandre e do Paulo, portanto, a importância que é. A forma como usufruem do dia é completamente diferente. É completamente diferente. Eu vejo noivas, às vezes, tão preocupadas que eu digo-lhes... Nem conseguem usufruir. Não, eu digo sempre, ouça, ninguém sabe o que é que você tem preparado para aquilo. É verdade. Se alguma coisa falhar, só você é que sabe. Calma. Mas eu percebo muito, eu vivo muito isto com elas, porque eu acho que quem tem esta profissão tem que viver isto com elas, não é? Tem que fazer ali parte. E não é por acaso... Tu vives o dia em pleno com elas. Vivo. Eu costumo dizer que não sou de ferro, não é? Eu choro com elas, eu sorrio com elas, festejo com elas, com eles. E com a família, não é? Porque depois acabamos por ficar ali muito enturmados Verdade. Naquilo tudo. Isto para dizer o quê? Que realmente elas vivem as coisas de uma forma diferente. É uma descontração diferente. E vai de pessoa a pessoa, não é? Umas mais, outras menos. Mas é importante ter essa equipa de protocolo, porque depois, entroncando isto no estacionário, por exemplo, vamos à igreja, nós fazemos os cones para os arroz e pétalas, ou caixinhas de cones, ou saquinhos para o arroz e pétalas. Fazemos os programas de cerimónia, ou o missal, que, por exemplo, no caso de Alexandre e do Paulo, e cada vez fazemos mais, tem uma bolsinha com o lencinho de papel para as lágrimas de felicidade, sim. E eu, no casamento deles, fiquei de boca aberta com a quantidade de pessoas que utilizou o lencinho, tal era a quantidade de gente chorar, é verdade. Toda esta distribuição não é, chegar lá e dar às pessoas, não é, os cones, sim, não estar os missais, no banco, quando dar, quando não dar. Eu, no casamento da Xana e de Paulo, aconteceu uma coisa que eu fiquei a olhar para ti, e foi nesse dia que nos conhecemos, e tipo, isto sim é profissionalismo. Eu nunca me lembraria de ter isto. Estás-me a contar isto pela primeira vez? O que é que eu ainda aí? Estás-me a dizer isto pela primeira vez? O que é que eu ainda aí? Então foquem bem, porque a reação pode ser... Não, que foi, estávamos lá na cerimónia e uma das nossas colegas sentiu-se mal. Pronto, estava ali com um bocadinho de quebra de tensão ou assim. E eu, na altura, consegui chamar-te e disse, olha, tens alguma coisa, tens aí uma garrafinha de água aqui para esta nossa colega que se está a sentir mal? E tu viraste tipo, sim, tenho água e tenho açúcar, e foste ali à tua malinha do Sport Billy e sacaste o açúcar e meteste... Eu tipo, vem com açúcar para a cerimónia. Isto é que é traquejo, isto é que é experiência. Saber que isto pode vir a ser preciso numa cerimónia. Opa, sabes que eu não me lembrava de levar açúcar para uma já nos cerimónia. Aconteceu. Nós temos muitas histórias para contar, não é? Sim. Qualquer dia vamos escrever um livro. Mas sim, sabes que esta experiência depois também nos dá aqui, nós levamos sempre um kitzinho obrigatório, sempre, para cada casamento, desde linha, agulhas, açúcar. Sim. Pensos rápidos, portanto, uma série de coisas. Muitas delas andam connosco sempre, outras estão na mala do carro. Sim, mas eu vi a importância. Nós também, agora não fazemos, já fizemos protocolo há muito tempo, mas não conseguimos abranger tudo e achámos que realmente não era aquilo em que nós éramos melhores, ou não que nós tínhamos o objetivo de ser melhores, mas não nos sentíamos bem, não tínhamos, se calhar, o perfil para o fazer. E reconhecemos isso com toda a humildade e deixámos de o fazer. Ver uma equipa de protocolo no dia a trabalhar, se calhar tudo o que tu fazes, e isso é bom sinal, passa ao lado dos convidados. Eles nem se apercebem quem é a pessoa de protocolo. Mas ainda bem, sim. E isso para mim é que é o trabalho bem feito. Mas eu que trabalho na área e que estou a ter... Estavas atento, não é?
tipo, é impressionante. Eu senti, ali no início eu senti que, sim, mas será que posso confiar? Sim, top. Sim. Top. Que bom, olha, fico muito contente. Sabes que eu te chamas protocolo e há muita gente que chama protocolo. Eu defendo muito que isto não é protocolo, que é coordenação. Não, pode ser, eu acho que normalmente toda a gente diz isso, mas eu acho que é mais do que protocolo, sabes? Eu acho que protocolo é muito saber sentar as pessoas, saber receber, entregar a aguinha, entregar os missais. Sim. Nós efetivamente fazemos um trabalho muito a fundo e preparamos-nos muito para aquilo que é o dia do casamento, sabes? Eu não vou para um casamento sem saber a história daqueles noivos, o historial familiar, quais são aquilo que é realmente importante para eles, se há alguém que tem dificuldades de deslocação. Portanto, é mais do que protocolo, sabes? É uma preocupação profunda com todos os detalhes. Tens razão, a palavra coordenação é muito mais bem aplicada para o que tu fazes. Isto não desvalorizando quem faz protocolo, porque há efetivamente pessoas e empresas que fazem protocolo, que também é importante. Agora, na CLEP nós é mais do que isso, mais do que isso. Eu no casamento em que estive presente contigo na coordenação, senti isso. Eu senti essa preocupação, eu senti essa vontade. Muitas vezes não tanto só das noivas, das mães das noivas, as mães das noivas e dos noivos, sim. Das noivas e dos noivos, sim. Dos noivos requerem quase tanta atenção como aos noivos, muitas vezes. Agora lembrei de uma história. Já me aconteceu ter que fazer 2 convites para o mesmo casal. Então? Porque a mãe da noiva queria um estilo e a mãe do noivo queria outro estilo. E não conseguia apaziguar ali as coisas e foi um convite para cada lado. Um clássico. Há sempre histórias, meu Deus. Foi a única vez que aconteceu. Foi a única vez. Olha, mas aqui então, voltando aos elementos do estacionário, nós podemos ter aquele de que falávamos, que são as coisinhas da igreja, que normalmente são os missais, que podem ser mais ou menos complexos, até porque depois convém sempre falar com o Senhor Padre, para ele aprovar, porque há padres que gostam de ter ali as falas todas, outros que gostam de ter só as leituras, portanto convém sempre falar com o Senhor Padre. Também já aconteceu, e num casamento também foram vocês que fizeram o estacionário, termos ali missais em português e em inglês, porque tínhamos ali 2 línguas distintas no casamento. Portanto, missais, cones para as pétalas. Cones para as pétalas, toda a parte de painéis, de boas-vindas, de recepção, de distribuição de lugares a posteriori, porque se há alguns espaços em que a coordenação leva as pessoas ao lugar, outros há que é preciso um sitting plan. Portanto, o sitting plan é as pessoas saberem em que mesa vão ficar, porque às vezes há aqui uma questão também, o que é o marcador de mesa, o que é o marcador de sitting plan e o que é o marcador de lugar. Acho que nós podemos explicar um bocadinho isso. Pronto. Então, tudo tem que começar no marcador de sitting plan, em que está descrito que na mesa X estão estas pessoas, na mesa Y estão estas pessoas, e cada convidado assim fica a saber onde é que está sentado e com quem é que está sentado. Quando entra na sala, é preciso saber qual é a mesa Y. Então aqui coloca-se na mesa o marcador de mesa, que é a que vai dizer esta é a mesa felicidade, esta é a mesa alegria, o que for o tema. Por último, há o marcador de lugar, que pode ou não haver, que é ter no lugar o próprio nome numa etiqueta. E aqui dando um bocadinho de dicas às pessoas, já existem alguns espaços que não têm o sitting plan cá fora, portanto... É isso que eu estava a dizer, é a coordenação Sim, que são... Olha, e dando aqui um bocadinho a minha opinião, eu acho que faz falta. Porque as pessoas gostam. E depois é assim, nós estamos ali num momento dos aperitivos, muitas vezes, com bandas ao vivo. As pessoas estão ali para se divertir. E vocês andam a perguntar o nome. E de repente anda ali a equipa a perguntar, desculpe, como é que se chama? E a ver na lista. Portanto, eu acho que nós podemos descomplicar. Há quem diga que está fora de moda termos o painel, há quem diga que já não se usa, mas a verdade é que eu acho que descomplica. E acaba por ser um elemento decorativo, se for bem feito e bem pensado. Sem dúvida. Tem tantas formas giras de nós construirmos aquilo. As pessoas têm que parar de fazer o que estão a fazer para nos ouvir e ver onde é que estão. Sem dúvida. Portanto, desde o painel único que informa, que diz as mesas, desde painéis isolados, distribuídos pela quinta, ali está a mesa e as pessoas andam ali enquanto vão passeando e vão falando, vão vendo os lugares. Desde até pelo nome, porque já fiz sitting plans assim, não é? Tem lá Isabel Santos e tu quando pegas no teu cartão atrás tens a mesa, portanto, e ficas ali com uma recordação. Por exemplo, a própria lembrança pode ser o sitting plan, portanto, há aqui muitas formas giras de nós
de fazer o sitting. De compormos as coisas, não é? E depois de construirmos outra vez. Não tem que ser. E sabes que eu já tive num casamento, sempre. já tive não. Fiz o estacionário para os convites e estacionário para o casamento, e o casamento depois não teve sitting plan. Zero. Cada um senta-se onde Que confusão. Acreditas, opá, eu sei que não devia dizer isto, naquele correu bem. Mas Não digas isso. o risco de correr mal É grande. tão grande, que foi uma sorte. É tal coisa de que Eles agora. não quiseram, mas foi uma sorte. Agora, cada vez mais se marca lugares na própria mesa. Sim. Não sei, eu acho que, mais uma vez, depende muito dos convidados que nós temos, porque se nós sabemos, imagina, e isto é uma conversa que eu tenho sempre com os noivos, se nós sabemos que existem familiares que não podem ficar juntos, nós não vamos escorrer o risco de que eles depois não tenham outra opção que não sentar-se juntos, não é? Certo. Portanto, depende sempre de quem nós temos à volta. Agora, se for um casamento descontraído em que não haja problemas nenhuns, para que dizer que o Francisco tem que ficar à beira da Mariana, não é? Sim. Eu também, assim, às vezes o marcador de lugar ajuda um bocadinho. Eu acho que, acima de tudo, ajuda quando estamos a falar de mesas muito grandes. Estas mesas corridas, agora as mesas corridas, imperiais, que agora se usa muito. Exatamente. Aí acho que o marcador de lugar é útil, efetivamente. Numa mesa de 12. 10 pessoas, 12 pessoas. É isso. Podem colocar o marcador de lugar, dá um ar muito personalizado. Eu gosto imenso de ver, eu gosto de chegar a um casamento e ver o meu nome ali. E depois, também, verdade seja dita, se for preciso, eu troco o meu lugar com o da esquerda e junto-me. Também é verdade, mas acho que mesas corridas sim, e tocaste aí num ponto interessante. Mesas corridas eu acho que é fundamental, não é? Porque às tantas temos mesas que têm 30 e 40 lugares e aí as pessoas têm que saber se ficam mais à esquerda, mais à direita. Basta pensar, um casal, uma situação hipotética, um casal que tem um filho e toda a gente entrou para a sala e eles ainda ficaram lá fora a tratar do bebê, porque seja pelo que for. E depois Se quando eles chegam a uma mesa de 40 ficam em cada lugar. Em cada ponta. Sim, e mesmo que não tenham um bebê, é super desagradável. Foi o argumento que eu arranjei para eles terem ficado lá fora. Mas sim, eu acho que quando são mesas corridas é fundamental. Quando são mesas de 8, 10, 12 pessoas, não vejo que seja assim necessário. Nós temos uma lembrança super gira, que são os nomes dos convidados com um ímã. E eu acho essa lembrança super gira, porque faz o marcador de lugar e é a lembrança que a pessoa leva para casa. Um 2 em 1. Um 2 em 1, que não vai para a gaveta. Que não vai para a gaveta, Não é? sim. Porque quem vai ao casamento da Cristina e do Pedro, a Isabel vai lá e leva a Isabel para casa e o nome do marido e do filho e coloca no frigorífico, estão lá os vossos nomes, vão lembrar sempre que foi daquele casamento. Sim, eu também defendo muito isso, que tenham que ser, e aqui já indo um bocadinho ao campo das lembranças, é efetivamente que sejam lembranças úteis. Porque já está toda a gente farta de receber. Úteis, divertidas. Giras, não é? Assim, uma coisa gira, que tenha algum uso. Não é fácil, mas é fixe fazer. Não é? Porque às tantas, não gastem dinheiro nisso e apliquem esse dinheiro, por exemplo, para melhorar o convite ou para melhorar outro tipo de coisas. Sim. Não é? Mas a nível de lembranças, portanto, também fazem isso na diferente. Temos várias lembranças. Podemos personalizar também, não é? Todas personalizadas. E não pediram um orçamento de lembranças não personalizadas. Não faço. Ok. Não faço. O objetivo é o oposto. Exatamente. Quem venha diferente... É para personalizar. É para personalizar. Ponto. É para personalizar, é para fazer a imagem. Sim. Essa lembrança é super gira. Os mini azulejos que eu acho super giro, principalmente quando são noivos em que um deles é de fora, não é português. É uma lembrança super gira. É uma lembrança sim. super original. Não é? A história do azulejo na nossa cultura é porreiro levar isso para o casamento, um bocadinho independentemente, e aqui contradigo, um bocadinho independentemente do convite e do resto do estacionário. Podemos fugir um bocadinho, não é? Pode ser personalizado com as imagens, seguindo as cores e a imagem do convite, mas também pode ser aquele azulejo azul típico tradicional, português, típico, que marca mais o país, e eu acho que resulta muito bem. Sim. Sim, há ideias giras. Há uma que eu penso sempre, eu gostava de receber isto, pá, que são os peões de madeira com que se jogava antigamente. Há o risco de algum convidado se entusiasmar a meio da noite. Pronto, mas é tão fixe receber. Sim, há coisas muito giras. Sim. E lá está, o personalizar eu acho que é aqui a chave. Sim. É aqui a chave, não é? Para tudo fazer sentido. Obviamente que todo este estacionário depois é feito mediante a linha gráfica definida logo no início, não é? Claro, mas depois é assim, há convites que vão
que dão... Há convites que são tão simples que a linha gráfica tem que ser super simples. Há outros que o difícil é conter a imaginação. Espera aí. Posso? Claro! Vou-te mostrar. Tipo, este convite. Não sei se já tinhas visto este nosso modelo. Opa, tão giro. Quer dizer, um convite acrílico, com gravação a laser, com impressão a branco. Esse envelope super personalizado, aí a condizer com o convite, com o nome dos convidados, com a fita, com o lacre. Com uma série de elementos. Sabes que eu defendo muito que menos é mais, mas quando bem conjugados, temos aqui um resultado maravilhoso em que temos muitos elementos, não é? E que realmente... Esse convite é super giro. E mais uma vez este convite aqui super personalizado com o nome dos convidados. Que não é obrigatório, mas que dá aqui outro requinte, não é? Claro. Ó Pedro, nós tínhamos aqui tema para falar, dizer também aqui que vocês também fazem decoração, não é? Tem essa componente que querem explorar cada vez mais. Sim, nós já fazemos decoração. A decoração é diferente, é feita desde que nós nascemos, ok? Está no sangue dos arquitetos. Do bom gosto. Eu acho que está no sangue dos arquitetos, não desfazendo quem sempre esteve na área, por uma questão de formas de ocupação de espaço, de geometria, para fazer coisas diferentes, ok? Daí o nome ser diferente. E, portanto, sim, é uma área que nós sempre fizemos e que cada vez, assim como os convites, gostamos mais de fazer, porque achamos que estamos a evoluir muito nesse sentido e que temos vindo a evoluir e continuamos a evoluir e a fazer formações, inclusive com algumas empresas de renome europeu, para evoluir na área da decoração. Parar é morrer. Parar é morrer. Olha, para terminarmos, vou-te pedir um conselho para quem nos está a ouvir, que eu acho que são sobretudo noivas. O que é que tu lhes podes dizer? A que nível? Olha, do que tu quiseres. Eu acho que podemos relacionar aqui com aquilo que fomos conversando, porque houve aqui temas que nós passamos assim um bocadinho mais rápido, porque o tempo não estica, mas esta moda muito do do it yourself, não sei se queres ir por aí. Olha, o que eu digo, pegaste no do it yourself, falando, como se costuma dizer, das nossas dores, o do it yourself é um concorrente nosso. O mais forte, se calhar. As empresas online, que ninguém sabe muito bem onde é que estão, é um forte concorrente nosso. Elas aparecem e desaparecem. Também tem isso de bom e de mau, porque quando elas desaparecem, aparecem outras. Mas o que eu digo às noivas é, seja em que área for, trabalhem com profissionais. E não digo isto só a puxar a brasa à minha sardinha. Digo isto com factos. 10, 15% dos nossos noivos vêm de más experiências. Porque eu pergunto sempre de onde é que vêm. Se foi do Instagram, se foi do Google, como é que chegaram até nós? Foi por recomendação. E 10 a 15% vêm de tentei fazer em casa, mas não consegui, foi uma amiga que me fez, mas correu mal, mandei vir da net, não era caro, mas correu mal, e portanto, isto depois só cria ainda mais stress. E portanto, há que saber direcionar, ok, temos isto, queremos isto, temos isto, quanto é que queremos gastar em clave para chegar a bom porto. Sim, fazer uma gestão do orçamento, não é? Trabalhar com profissionais, porque acima de tudo, eu acho que isso é mesmo o mais importante e o meu conselho vai nesse sentido, seja nos convites, não tem que ser connosco, há outras empresas. Há muitas empresas, exatamente. Mas acima de tudo, trabalhem com profissionais, seja no que for, no casamento, sempre nesse sentido. O do it yourself, num toque ou noutro, sim, pode dar resposta, mas só vai criar mais ansiedade às noivas. Conselho, este é um conselho e tratem com tempo, se vierem sem tempo. Se for com também se faz. Também se resolve. Oh Pedro, obrigada, foi um gosto. O gosto foi meu. Obrigada. Quanto a vocês, fiquem desse lado, continuem a acompanhar as nossas conversas. Está quase a acabar, mas ainda temos coisas para vos contar aqui no podcast da CLEP.